Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus por mais um dia. Bendito seja o Senhor pela sua bondade, pela sua graça. Nós vamos meditar na palavra do Senhor em Lucas capítulo 2 e pensar na juventude de Jesus. A juventude de Jesus, o silêncio da Bíblia Sagrada incomoda os perversos. Inquieta os crentes neófitos e até cala os que não têm profundidade, desejo, conhecimento. E nós louvamos a Deus porque no silêncio da Bíblia Deus responde. Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. Nós vamos aprender juntos. Eu tenho facilidade e prazer. Eu tenho facilidade e tenho prazer. Tive muito desejo de aprender. Na minha adolescência, eu ficava horas a fio lendo as Escrituras, acompanhado ou sozinho. E é bom lembrar que eu não tinha Bíblia, eu não possuía, era por empréstimo. Lucas 2 e 41. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, no dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José e sua mãe. Pensando, porém, eles que viria em companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam da sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Existem milhões de indivíduos que parecem ou querem transmitir uma ideia de ter interesse nas coisas espirituais e ficam questionando. Lembro-me bem que quando eu era bem jovem, ainda solteiro, tinha um amigo que era metido a estudioso, gostava de ler coisas do Oriente e tal. E ele me falava sobre, não, já descobriram que Jesus não morreu na cruz, não. Ele recuperou, sofreu muito, mas recuperou-se, foi para a Índia. Era o Sérgio, amigo. E, na verdade, muitos perversos divulgavam essas coisas. O inimigo maior de Jesus é Satanás.
Depois de Satanás, os ímpios de modo geral. E os que mais fazem mal à Igreja de Jesus e à verdade evangélica, a verdade bíblica, na verdade são os idólatras. E o Sérgio tinha aquele viés de idolatria, de perversidade. E um dos questionamentos é: onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos? Porque a infância, os primeiros anos de vida, os 2 primeiros anos, é em Belém. Depois da matança das crianças, dos inocentes, José e Maria são orientados aí para o Egito e não se sabe quantos anos eles ficam lá. Então, até 2 anos se sabe que eles estavam em Belém. De 2 anos até, quem sabe, 6, 7 anos, eles estavam no Egito. E de 7 aos 12, digamos, estivessem eles já na Galiléia, voltando às suas atividades naquele lugar onde José exercia a profissão de carpinteiro. Com 12 anos, eles estavam no templo, numa festa, e acontece este episódio. Jesus se separa dos familiares e orientado por Deus, ou simplesmente como uma consequência de ter se desencontrado, ele vai ser encontrado pelos pais 3 dias depois, no meio dos doutores, fazendo perguntas e dando respostas. Bom, a pergunta aí: por que você fez isso conosco? Nós estávamos ansiosos, porque era comum, apesar da ignorância da gente em relação às multidões que se deslocavam nas festas para Jerusalém, ou se deslocava para Jerusalém por ocasião das festas, eram multidões que se deslocavam. E aqueles parentes ali, eles viajavam juntos e eles levavam comida, eles tinham pães, eles tinham frutas preparadas para aquilo ali, frutas desidratadas, eles tinham frutas in natura, eles tinham um monte de coisa para servir. E como era muito comum, era um costume deles, eles viajavam em grupos e só foi notada a ausência de Jesus no final daquele primeiro dia de viagem. O resultado é que o Senhor Jesus, na sua adolescência, ele estava lá, no meio dos doutores, e responde para Maria e para José que ele era a obrigação cuidar dos negócios do pai. A mãe dele fala que estava ocupado, teu pai e eu estávamos preocupados. E ele, como que ignorando aquela preocupação de pai e mãe, ele disse que estava cuidando dos negócios do pai. E aí, claro, pelo Espírito, pela linguagem, está falando de Deus. O texto é conclusivo. O texto diz que, apesar da mãe e do pai não terem compreendido aquela palavra dele no final, não sabeis vós que eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer, eu tenho que tratar dos negócios de meu pai. O texto diz que eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Não compreenderam. Apesar de Jesus ter nascido sob uma orientação, Maria foi avisada antes, o José foi avisado em sonhos, no período da concepção. Depois existe a perseguição do Herodes e eles são orientados, o José é orientado a fugir com a mulher e o filho. Então existe toda uma orientação. Agora Jesus, com 12 anos, é encontrado no templo, dá essa resposta aos pais, mas mesmo assim vai com eles. O versículo 50 diz que eles não compreenderam a resposta do filho.
por que estava preocupados comigo? Não sabeis que eu devo tratar, eu preciso tratar, me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam. Mas o versículo 51 diz, porém, desceu com eles, ele foi para casa, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Ele era obediente, estava sob a orientação paterna e materna, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Certamente aquela palavra, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Certamente ali renovou, reavivou a lembrança de que o anjo disse para ela, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? O Pai é Deus. Quem está falando ali é ele, Jesus, com 12 anos de idade, na presença do pai biológico, no caso do pai adotivo, e da mãe biológica. Então, ele diz, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mesmo eles não compreendendo o teor, a profundidade daquela resposta, está indicando a condição messiânica daquele menino, que só tinha 12 anos na época. O versículo 51 diz que ele desceu com eles, era sujeito em tudo. Então isso aqui é o silêncio de Deus, dando uma resposta perfeita. Jesus desceu com seus pais quando adolescente, ou entrando na adolescência com 12 anos, se torna um carpinteiro, portanto, aprende o ofício do pai, vive a experiência familiar, continua ali até chegar o tempo de exercer a missão. Foi isto que aconteceu com o Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu. Então, a inquietação, sem nenhuma razão de ser, dos ímpios, dos perversos, de Satanás introduzindo e induzindo dúvidas a respeito da pessoa de Jesus. Hoje tem os perversos que negam até a existência real de Jesus. É muita perversidade, mas na verdade o Senhor Jesus não teve coisa nenhuma com a Índia, nunca saiu do seu país, nunca teve problemas mais sérios, até chegar o momento de pagar o preço pela nossa redenção. O versículo 52 diz que ele crescia, e crescia Jesus em sabedoria, portanto, aquelas respostas quando ele tinha 12 anos, simplesmente foram, quem sabe, crescendo e aprimorando quando ele tinha 15, quando ele tinha 16, quando ele tinha 18, quando ele tinha 23, quando ele tinha 25. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, portanto, ficando forte, ficando alto, e em graça para com Deus e os homens. A graça de Deus era o que ele recebia permanentemente para crescer, para continuar exercendo aquele ofício de carpinteiro até chegar o tempo de mostrar-se a Israel como profeta de Deus, profeta do Altíssimo, como Filho de Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia é um livro santo, maravilhoso, e tudo que é santo tem
de alguma natureza, um ar de mistério, mas nada que a gente não possa absorver através da leitura, da meditação, da oração, buscando a presença de Deus e servir a Deus cada dia. Que Deus abençoe os meus irmãos, enriquecendo de bênçãos espirituais, de graça e de glória. Nós vamos orar. A nossa intercessão é pelos nossos amados irmãos que estão desempregados. Tem gente desempregada, apesar os números comprados e vendidos e negociados. As estatísticas são apresentadas oficialmente, tudo está maravilha. Mas onde foram parar os funcionários de centenas de lojas fechadas? Vamos orar pelos que estão desempregados, os pais de família, nossos irmãos ou não. Muita gente está necessitada e o sistema continua eliminando aqueles que dependem de bolsas, de ajuda social. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela tua bondade, pela salvação. Obrigado por Jesus Cristo se manifestar, meu Senhor, operando maravilha em nossas vidas, guardando, meu Senhor, nosso coração. Guarda, Senhor, as nossas vidas, nos dirige cada dia, nos ensina a andar na tua presença, nos livra de todo o mal. Amado Pai, Tu és misericordioso e bondoso, ajuda nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a andar contigo, fazer a tua vontade. Guarda os nossos amados irmãos, toda a tua igreja. Guarda, Senhor, e livra os teus filhos, para que haja graça em cada vida, em cada coração, e haja também, Senhor, compreensão da tua palavra santa para a gente divulgar, pregar, ensinar, dando respostas àqueles que pedem a razão da nossa fé. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.